Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Especialité Convida. E hoje nós estamos aqui nesse mês do setembro, né? Que a gente chama de Setembro Vermelho, que é um mês dedicado à conscientização das doenças cardíacas na medicina, e a gente acaba puxando isso também para a medicina veterinária. Afinal das contas, a gente sabe que a cardiologia é uma especialidade que vem crescendo demais dentro da medicina veterinária, motivo pelo qual a gente achou importante, então, fazer esse episódio desse podcast com uma convidada muitíssimo especial, que é a professora Flávia Maso. Flávia, muito obrigada por ter aceito, né, o nosso convite. É um prazer muito grande estar aqui com a Flávia. A Flávia é, além de uma grande amiga já há muitos anos, ela é uma cardiologista, uma das maiores referências que a gente tem dentro da eletrocardiografia veterinária no Brasil, e atualmente ela está galgando aí, né, na sua carreira, na sua profissão. Atualmente ela é coordenadora da pós-graduação de cardiologia na UFAP, inclusive você representa vários lugares, né, Flávia? Não é só da UFAP de São Paulo, né? Não. É São Paulo, Rio, Goiânia, Belo Horizonte e Manaus. Uau! É são trabalho, hein, gente? É trabalho. Que bom e que legal isso, né? Porque acho que dessa forma a gente consegue também entender exatamente isso que eu acabei de falar, o quanto a cardiologia vem se desenvolvendo no país como um todo, né? Sim. Então veja aí quantos estados, né? Em quantos estados você tem lá um pontinho de luz, né? Vamos dizer assim, dentro da cardiologia veterinária. Muito bem, Flávia. E a Flávia também, ela é teleeletrocardiografista, tem uma central de teleeletro e emite aí os laudos mais cabeludos da história da eletrocardiografia veterinária. Sempre que a gente tem uma dúvida, a gente fala com a Flávia. Socorro, Flávia. E ela sempre nos socorre com gosto e muito a contento, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, também trabalho na área de cardiologia do Especialité, diagnóstico veterinário. Estou aqui com meu sócio, Bruno Durante, que também é cardiólogo dentro da medicina veterinária. E estamos aqui, então, hoje com esse episódio para falar exatamente sobre a evolução da cardiologia, né? Na medicina, o que a gente tem aí de história para contar, né? Nesses 25 anos, pelo menos, né, Flá, que a gente exerce a profissão. Pelo menos. Né? Pelo menos, porque a gente se formou junto, a gente se formou em 96. E então tem bastante história para contar, e acho que a gente viu a cardiologia crescer assim muito rápido, né? Crescer muito rápido. E mudar, né? Crescer e mudar. Muito. E eu acho legal esse negócio, porque quando a gente pensa assim numa especialidade ou numa coisa assim, que a gente pensa na história, né? Então aqui no roteiro a gente estava montando, pensando na história. É uma história que inclusive, bom, infelizmente um ou outro já partiu, né? O professor Buchanan e tal, mas de qualquer forma a gente faz parte dessa história. Né? Faz. Então isso é muito gratificante, isso é muito legal. Motivo pelo qual eu estou bem animada com esse videocast ou com esse podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho. Toda vez que a gente lançar um podcast, você vai ser comunicado. Tá joia? Vamos lá, Bruno, com você a palavra. Muito bem, então vamos começar conversando um pouquinho aí de como que as coisas começaram, né? Então, Flá, conta um pouquinho do que você vivenciou aí desde o comecinho dessa história da cardiologia veterinária no Brasil. Nossa. Bom, primeiro quero agradecer, né, de estar aqui com vocês, ainda mais no Setembro Vermelho, que acho que marca muito pra gente, né, o ano todo como um mês especial dentro da cardiologia. Sim. Então, tá aqui também com dois colegas que trilharam esse caminho super bonito dentro da cardio é muito gostoso, e eu tenho certeza que a conversa vai ser deliciosa. Eu acho que uma grande mudança que eu tenho muito na minha mente, assim, do meu começo na cardiologia, do começo da cardiologia em São Paulo, né? Porque eu vivenciei muito aqui.
foi exatamente a passagem de uma cardiologia que era feita basicamente com raio-x de tórax e eletrocardiograma e avaliação clínica, né? Que era o que tinha na época, quando muito, e auscultação, né? E isso migrou exatamente no meu começo, que foi por ali perto de 96, 97, para o início do ecocardiograma, que trouxe uma luz muito grande para a gente, né, em relação ao entendimento primeiro funcional e depois com a evolução do próprio método, o Doppler, que veio, né, complementar essa avaliação. Então isso eu acho que foi uma mudança muito significativa que eu acompanhei bem de início, né? Sim. Porque quando eu entrei na cardio, raio-x e eletro já eram 2 exames que já estavam bem sedimentados. O raio-x um pouquinho mais antigo, né, um pouquinho mais já em uso, padronizado, estabelecido, exatamente. E o eletrocardiograma a gente já tinha aqui em São Paulo há pelo menos uns 5, 6 anos. Tá. Acho que a Maria Helena, né, a professora Maria Helena lá na USP já tinha por volta disso, pelo menos, né? Certo. É verdade. Na verdade, a minha referência não é daqui de São Paulo, porque eu estudei em Jaboticabal, então a minha referência é o professor Antônio Camacho, um excelente cardiologista, a quem eu acredito que eu deva, pelo menos parte da minha paixão e da minha motivação pela cardiologia, né? Porque era assim que ele nos ensinava a cardiologia, com muita paixão, muito motivado. E ele tinha um equipamento, um eletrocardiógrafo imenso, que eu sei que era alemão, se eu não me engano. Era um móvel, assim, era do tamanho desse móvel. Um pouco mais curto. Tipo aquelas vitrolas antigas, né? Que tinha aquele rack grande. Era um rack, Tipo, era do chão até em cima, isso. entendeu? E os botões, assim, clá, 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 clá. Isso. Era tudo na base do barulho e tinha as pelinhas. Era um eletro que usava papel termossensível. Durante muito tempo usou-se o papel termossensível, né? Muito tempo. Muito tempo. Aqui em São Paulo, em instituições privadas, a gente deixou o equipamento de papel em 2002. Que começou com o digital, né? Que começou com o digital na medicina veterinária. Ainda o primeiro digital que eu utilizei, que foi em 2002, foi por volta de maio de 2002, ainda com software humano. Ainda não tinha software veterinário. Software veterinário saiu aí por volta de 2003. Então foi um pouquinho depois que evoluiu para alguma coisa mais padronizada para a gente. Certo. E a radiologia, né? Que já tinha lá, claro que era raio-x com químico, né? Revelar, passando no escurinho. Mas... Eu peguei essa época. Mas sim, de fato, a cardiologia, eu não tive aula de ecocardiografia. Aliás, eu não tive aula nem de ultrassonografia. Não tive aula de ultrassom. Eu não peguei esse tempo. Eu tive aula de raio-x e de ultrassom. Foram as 2 especialidades que foram apresentadas na graduação. E a cardiologia, eu me lembro direitinho que foi assim, 1 semana de aula dentro da clínica médica, né? Então, sempre da área de clínica. Mas eu tive como professora Patrícia Chamas, né? Então, que também é uma referência para mim. E que brilhava os olhos, né? Ela falava de cardio nessa época. Ela também estava no comecinho do magistério, não é magistério, da vida acadêmica, exato. E ela brilhava os olhos falando de cardio, era muito bonitinho de ver. E foi 1 semana para falar de tudo, de eletro, de raio-x e dos achados das cardiopatias. E veja, 1 semana dentro de uma disciplina, que na verdade não eram 5 dias de clínica médica que a gente tinha, então era alguma coisa um dia na semana, bem condensado mesmo. E no hospital da faculdade já tinha um eletrocardiógrafo que ficava meio perdido lá. Porque só se usava quando ela estava. Entendi. Ninguém sabia muito bem usar, né? Exatamente por conta da pena, que é termosensível, que você tinha que regular para ela ficar bem no meio tinha da que regular, linha. É verdade. Exato. Você tinha que padronizar tinha ali que para calibrar. ficar bem, calibrar. Exato. Então o pessoal tinha um pouco de dificuldade, acabava que só ela mais usava. E o eletrocardiógrafo era com agulha também? Era com agulha. Não, tinha agulha. Não, agulha mas no paciente. Não. Os eletrodos lá desse alemão de Jaboticabal, a gente colocava uma agulha em cada um dos membros. Junto. Então, era uma acupuntura eletrocardiográfica. Sistema simpático lá em cima, né? Pela dor, coitadinho dos cachorros. É verdade, é verdade. Ô Bruno, e você? Conta pra mim, você formou em que ano? Formei em 2011. Então você já pegou Já peguei uma coisa mais um pouquinho robusta. mais estabelecidas, né? Então,
primeiro que minha história na cardiologia começou com 2 pessoas bem meia-bocas, assim. Então, acompanhei bastante vocês no comecinho do meu interesse pela cardiologia. Vocês, Thalita, Yáscara, né? Foi com vocês que tudo começou. Então, tudo já era mais estabelecido. A Flávia já vinha fazendo os laudos cabeludos, a gente discutia um monte, os meus exames doidos. Você que me pegou na minha mão, literalmente, né? Então, a gente começou daí já. Então, e a rotina já era bem estabelecida, sim, né? Sim, em 2011 já tinha uma bela rotina de cardio, já tinha setores de eco e eletro. Porque é 2011, se eu comecei em 99, então já eram ali 12 anos de uma especialidade já estabelecida. Porque, inclusive, quando eu comecei no estágio, e eu fazia o estágio com a Maria Cristina Abducci, tinha assim, e tem de terça e quinta, tinha 3 horários abertos na terça, 3 horários na quinta, sabe? E às vezes não ia. E eu não sei se você pegou essa época, porque quando eu entrei em 97. A gente dividia a sala com ela ainda. Então, ela fazia o ecocardio de manhãzinha, das 8 às 10, e aí a gente entrava na agenda, acho que era 10 ou 10 e meia, não lembro direito, e a gente assumia a agenda depois disso. Sim, dividia aquela salinha que tinha aquela mesa. Isso, exatamente. Então, assim, a gente começou a fazer essa divisão, por quê? Porque ainda não justificava nem ter uma agenda o dia inteiro de eco ou uma agenda o dia inteiro de eletro. Sim, com certeza. Depois, com o tempo, é que isso foi ampliando, as pessoas foram entendendo os exames e solicitando. Tudo leva tempo, né, para entrar na cabeça e mudar a cultura das coisas, né, mas falando um pouco disso, eu acho que a história da cardiologia na veterinária vem muito da história da medicina, né, a gente vem trazendo até mudar toda a nossa história, passa um pouco pela medicina, né. Pois eu estava conversando isso com a Flávia, antes da gente começar aqui, porque, na verdade, eu montando o roteiro aqui, né, eu estava olhando sobre a história da cardiologia, né, na medicina humana, como que ela se comportou e como que ela transitou para a veterinária. Mas eu não sei se houve uma transição clara, porque, de fato, olha, William Harvey, o próprio Einthoven, né, que começou com o eletrocardio, Leonardo da Vinci, o William Harvey, já falei, né, eles começaram estudando em animais. E aí era uma coisa meio, como a gente ainda usa, né, animais de laboratório, entende? De uma outra forma, claro, muito diferente hoje, mas eu acho que sempre houve, assim, uma certa fusão, e acho que fica difícil na história buscar um momento em que, de fato, isso tenha se separado, né? Porque sempre vai começar pela experimentação animal, e vai passar por eles, mas não o foco sendo eles, e aí acaba que depois o foco volta para eles, né? Acho que vai intercalando os caminhos aí, né? Aí não fica muito claro. Mas acho que no final das contas mesmo, a revolução do tratamento, do diagnóstico, ela vai chegar para nós nos pets de fato, depois de ter passado pela experimentação, pela medicina humana, a coisa ter se estabelecido, consagrado, e aí chega pra gente, né? Vocês não acham? Eu acho. Guardadas essas devidas características ali de cada espécie, né? Porque tem coisas que são completamente aplicáveis e outras não, né? Então, sei lá, a gente vê algumas diferenças, assim. Então, sei lá, beta-bloqueador. Beta-bloqueador super usado na medicina. Mas quando a gente vem para veterinária, a gente não viu as mesmas respostas em cães, né? Que foi o principal estudo. Então, tem algumas coisas que a gente precisa sempre tomar esse cuidado. E eu vejo isso acontecer muito, uma vez que eu estudo muito eletro, exatamente de tomar esse cuidado. Porque o eletro é muito similar, atividade elétrica, tudo isso, mas tem algumas características que são individuais ali da espécie em específico, né? Então, por exemplo, cão. O ritmo mais prevalente é a arritmia sinusal, que não é o normal para o humano. Né? Então, a gente não pode fazer uma transmissão assim direta. Mas muita coisa a gente traz da medicina. A gente experimenta, primeiro nos animais, leva para a medicina e volta para a gente, muita coisa mesmo. O que, sim, eu concordo plenamente com vocês, mas, na verdade, eu acho que o que
é uma pena, né, vamos dizer assim, é que, por exemplo, vamos pensar na nossa realidade. Então, vamos pensar no cão cardiopata, né? Então, a doença mais prevalente é a degeneração mixomatosa valvar. Isso não é uma realidade na medicina. E quando é uma realidade, o tratamento e a forma de condução do caso é completamente diferente. Então, eu acho que nesse ponto a gente acaba se perdendo um pouco. Não se perdendo, a gente acaba perdendo, não se perdendo. A gente acaba perdendo porque, venhamos e convenhamos, não há um aporte financeiro, não há investimento na medicina veterinária como há na medicina. Com certeza. Né? Então, sim, esses cuidados devem ser guardados, né? Como outro grande exemplo que eu acho que é a utilização do strain, que é um recurso que estuda a deformação miocárdica, é um recurso muito legal, muito legal. Mas o quanto ele é assim, nossa, sabe, a cereja do bolo. A cereja do bolo na medicina veterinária, tendo em vista que isso é ultra aplicável, eventualmente, nas coronariopatias, nas alterações mecânicas segmentares, eu não sei se isso é tão cereja do bolo na medicina veterinária. É muito legal, sim, sem dúvida alguma. Mas talvez a gente, já pensou se a gente tivesse todo o valor que é investido em medicina, se a gente tivesse isso investido no estudo ou na pesquisa da degeneração mixomatosa valvar? Com certeza, a gente estava anos-luz lá na frente. Lá na frente, né? E aí esbarra na terapêutica, esbarra na cirurgia, esbarra em tudo. Sim. Dinheiro esbarra em tudo. Em técnicas que, de repente, tem um aporte maior, né? Como, por exemplo, o estudo eletrofisiológico, eu pensando, né, no eletro, que é uma coisa super legal, e hoje com a nossa... o desenvolvimento mesmo da eletrocardiografia, a gente acabou fazendo o diagnóstico de algumas arritmias que há uns anos a gente não fazia. Então, assim, a gente considerava tudo taque supraventricular, né? Era frequência rápida, ponto. Agora não, agora a gente consegue, dentro dessas taquicardias, separar algumas que têm mecanismos que a gente poderia, de repente, fazer uma ablação. Sim. Estudo eletrofisiológico e ablação. E geralmente em pacientes mais jovens. Então, você aumenta, né, a expectativa e qualidade de vida desse paciente. Sem dúvida. Mas a gente barra ali na questão financeira, porque é caríssimo você fazer um estudo eletrofisiológico. Então, como sempre, e acho que isso a gente também viu na nossa época, tem que ter alguém que venha e desbrave isso, né? Fale, não, eu vou investir, mas não é pelo dinheiro, é pela técnica. Mas a pelo gente amor. Viu, pelo amor, pelo desenvolvimento pelo da amor. veterinária. E eu vou investir porque eu quero fazer isso, é o sonho da minha vida, né? Então, assim, eu quero fazer tal coisa. E aí a pessoa vai para frente e a coisa deslancha. Né? A gente viu isso quando veio, por exemplo, a ressonância para o Brasil. Era uma coisa que todo mundo olhava e falava, imagina, não vai vender, né? Não vai ter retorno. E virou, né? E virou. Mas a pessoa que apostou lá atrás, apostou por amor. Por amor. Por amor. E a gente vivenciou isso. Né? Isso é muito, muito verdade na medicina veterinária. Não sei se como um todo, mas sim, de fato. Inclusive a nossa própria aposta, né, Flávia? Venhamos e convenhamos, porque quando a gente começou, o que você gosta? Eu gosto de cardiologia. Que bonitinha. Que bonitinha, mas o que você vai fazer, né, para viver? Então, de fato, foram tempos difíceis nesse sentido, né, pensando em dinheiro, mas também a gente é mais jovem, eventualmente os perrengues são outros, né, as responsabilidades são outras, mas sim, de fato, de alguma maneira, quem fez isso e começou por amor, viabilizou para que os especialistas que vêm hoje encontrem um campo de trabalho mais adequado. Né? Mais fértil, né? Mais técnicas fértil. Prontas, Exato. já, tudo bonitinho. São outros 500, né? São outros 500, porém, a exigência também é maior. É muito maior. Né? Pois que agora o saber já está estabelecido. Tem essa também, Sim. né? Sem dúvida alguma. Com certeza. Das coisas que estão crescendo agora, desculpa te interromper, você vai falar? Das coisas que estão crescendo agora, Flá, né, dos novos recursos, assim, hoje a gente tem a eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital, acho que a gente nem consegue pensar de outra forma, né, da eletrocardiografia digital,
do quanto Você mandar isso... alguém contar quadradinho hoje é um crime, né? Eu ainda mando. Tem que mandar, tem que entender, tem que saber, né? Mas o que você acha que... Para onde a gente está indo dentro da eletrocardiografia? Bom, eu acho que nos últimos anos, e aí eu posso falar dos últimos 5 a 10 anos, acho que a gente mudou a percepção sobre o eletrocardiograma. Por quê, né? Vou embasar isso. Exatamente quando eu comecei, que foi lá em 97, e estava ali o início do ecocardiograma, o ecocardiograma deu um boom gigante, né? Então, ali por volta de 2010, 2015, o que aconteceu na medicina veterinária? Todo mundo deixou de fazer eletro e passou a fazer eco. Por quê? Porque o eletro... Exato, porque o eco é mais completo, né? Exatamente isso. E isso ficou durante muito tempo. Então, ninguém mais queria pedir eletro. Eu me lembro de ter ouvido que o eletro é sem graça porque sempre dá arritmia sinusal com marca-passo migratório. Por que eu vou pedir um exame, né? Se só aí dá isso? Chora. Então, até não dá, e é onde você chora. Né? Então, para que pedir eletro? Então, vamos pedir o eco. O eco é dinâmico, mais colorido, avalia, né, função, morfologia, enfim. Então, se deixou o eletro de lado. Com a vinda, e aí é inevitável, né, do professor Santilli e de outros estudiosos pelo mundo de eletrocardiograma, se descobriu que a gente tem várias ferramentas, né, de análise do eletro, de um simples eletrocardiograma, que é um exame simples de executar, e que pode trazer informações interessantes. Sim. Agora, o quanto essas informações vão modificar, né, qualidade, expectativa dos nossos pacientes, a gente ainda está no processo. Né? Então, acho que isso a gente ainda está descobrindo, a gente ainda está nesse caminho. Mas hoje, fazer uma avaliação de arritmia sinusal com marca-passo migratório é quase um crime, né? Porque tem muitas outras coisas que a gente pode avaliar naquele paciente. Então, desde variabilidade de frequência cardíaca, até marcadores de arritmogênese, que a gente pode fazer ali, mensuração de QT, várias coisas que são simples e que são mensurações feitas em cima daquele traçado que a gente obteve. Você não vai fazer nada de diferente. Você não vai fazer nada de diferente, não é um método diferente, não é um eletrocardiograma de alta resolução, não é disso que a gente fala, né? Que, aliás, o eletro de alta resolução veio muito da medicina, né? E como uma promessa na veterinária. E a gente não viu. Pegou. E não pegou. Né? Exatamente porque a gente tem essa diferença dos humanos terem doença arteriosclerótica, né? Fazer o infarto do miocárdio, que o cão não tem dessa forma. Então, acabou que o eletro de alta resolução não pegou, né? Mas eu acho que nesse trajeto, então, aí dos últimos 5, 10 anos, a gente teve evolução na análise, não exatamente na realização do exame. A gente tem, sim, equipamentos que se modernizaram, softwares que trouxeram informações importantes, como, por exemplo, de variabilidade da frequência cardíaca, né? Mesmo com eletrocardiograma de menor duração, e aí hoje a gente sabe que a gente pode usar ali 20 minutos para uma avaliação de variabilidade de frequência cardíaca. Mas a gente viu muito, além, né, desse software modificando, a questão de análise. Isso acho que foi o principal, né? Então, essa questão também de dissincronia interventricular, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que também é um cálculo simples de ser feito no eletrocardiograma de 12 derivações, né? Então, eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido, não do exame em específico. Sim. Que talvez seja um pouco diferente do eco, porque o eco trouxe outras modalidades, né, de análise, como strain, né? Você pode fazer um microbolhas, você pode fazer outras coisas. O eletro não, o eletro ele se manteve mais ou menos igual, passando um eletro agora para 12 derivações, né? Que foi aí modificado, né, por Santilli, mas o método de Wilson, e utilizando os de 12, a gente utilizando o eletrocardiograma especificamente, que é um exame fácil de fazer. Sim. E tendo esses recursos. Ou seja, dá para tirar muito mais, né? Dá para tirar muito mais. Muito mais informação. A gente hoje, eu acho que a gente faz um eletrocardiograma desses, arritmia sinusal com marca-passo migratório, avaliando ali 20, 30% das informações. A gente tem mais um tantão de informação por trás que fica perdido. Passa batido. Então, e aí veja que a determinação desses novos parâmetros a ser obtidos, ou como se faz, ou qual é o impacto, né, desses parâmetros,
passa pela pesquisa. Com certeza. E aí, de novo, passa pela pesquisa Experimental nos cães e gatos. Né? Uhum. Com a vantagem que, para o eletrocardiograma, uma vez que você não é nem procedimento invasivo em relação ao animal, a gente consegue fazer. Né? Desde que você tenha ali 12 derivações feitas de forma adequada e pelo tempo correto, Sim. se você utilizar dessa forma, você consegue um material grande. Nossa, você tem um banco de dados enorme, Exatamente. Né? Ainda mais agora que é digital. Exatamente. Que não ocupa espaço, né? E não tem aquelas fitinhas termossensíveis que apagavam. Que apagavam com o tempo, que a gente se enrolava e usava no carnaval. Isso, exatamente. Então, realmente faz diferença isso. É verdade. O que aconteceu, Flávia, com o eletro de alta resolução? Porque você falou agora do ECEGAR, né? Que a gente chamava. E eu lembro que teve um tempo que virou, eletro de alta resolução e tal. Mas nem na medicina, eu desconheço, assim, que seja um exame que pegou e que é super utilizado na medicina. Eu acho que foi utilizado naquela época. Então, assim, na época que começou a se falar na veterinária alguma coisa, na medicina estava uau. Então, assim, a gente não libera os pacientes pós, né, da internação de um evento isquêmico sem ter o ECG de alta resolução, exatamente porque ele vai indicar para a gente que esse paciente tem potencial risco de fazer uma arritmia em casa, né? Tá. Então, esse paciente que tem isso, a gente medica para ele ser liberado, porque senão ele faz uma arritmia e morre, né? Então, basicamente era isso. E aí a gente não via esse quadro na veterinária. Mas eu acredito que isso tenha sido substituído, né, por algum outro tipo de avaliação desse paciente, que não é pelo ECEGAR, né? E aí eu também não sei exatamente o que aconteceu. Até porque, como o ECEGAR não saiu na veterinária, eu também não acompanhei mais a evolução do método. Mas eu lembro do tempo. E aí, voltando até a falar da pesquisa, eu não sei se vocês concordam comigo, mas dentro da cardiologia, né, e o Bruno bem colocou que um estudo que mudou muita coisa para a gente, né? São tanto a liberação dos consensos, né, Bruno, que você falou, como o estudo do EPIC, né, que é o estudo que consagrou aí o uso do Pimobendan. Mas eu ainda, e eu acho louvável isso, ok? Mas eu ainda sinto que a literatura médico-veterinária carece de grandes estudos. Com certeza. Como eu posso dizer isso? Com informações cruzadas de vários centros, porque grande estudo, multicêntrico, isso, tinha me fugido da palavra. Um grande estudo não sai de um lugar, exatamente. Né? Eu penso assim, realmente, o que você falou, o que realmente mudou um pouco da história da cardiologia clínica foi o EPIC, que trouxe informações importantes, aí consagrou a rotina de uso do Pimobendan, mas também os guidelines. Agora, os guidelines são baseados em quê? Em trabalhos menores, feitos por centros únicos e por opinião de especialistas. Pois né? Agora, imagine se cada um desses especialistas conduzisse um estudo no seu centro, e isso virasse um estudo grande, né? Como é feito na medicina. Que a gente tem de estudos grandes aí hoje que mostram, por exemplo, dos inibidores de SGLT2, que são mega multicêntricos com milhares de pacientes. A gente passa vergonha quando a gente vê o N, por exemplo, do EPIC, que é um dos maiores trabalhos da veterinária, né? Sim. Um número de animais pequeniníssimo comparado com um trabalho da medicina humana, que a gente tem lá 20, 50, 100 mil pacientes. As evidências na medicina acabam sendo muitíssimo mais robustas, Sim. né? Por mais que a gente se esforce. Então, e aí, de novo, o impacto maior, eu acho, que é o financeiro. Com certeza. Porque você pode querer fazer um estudo grande, mas se você precisa de um eco com strain, não precisa nem ser com strain, gente, pode ser sem strain. Sim. Você não vai ter. Não é todo lugar que tem. Sim, mas a gente tem grandes centros pelo mundo hoje que tem condições, né? Então, você olha aqui no Brasil, por exemplo, a USP, o Unesp, o FRJ, Paraná, outros centros
que teriam condições de conduzir minimamente um estudo, né? Aí você vai para os Estados Unidos, você tem lá Colorado, você tem, me fugiu totalmente o nome, Ohio, que são grandes centros ali da cardiologia veterinária. Vai para a Europa, a gente tem outros centros também, tem Paris, tem Londres, tem a própria Itália. Então, assim, a gente pega 1.000 de cada, né? Ou 500 de cada, já vai aumentando as coisas. Então, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, a briga pelo ego ali de quem vai publicar primeiro ainda manda, né? Infelizmente. Então, se unissem forças, a cardiologia veterinária é muito maior do que é. Mas minha humilde opinião. Sim, mas talvez esses guidelines que saíram, que são coisas recentes, se a gente for ver, sobre hipertensão arterial, acho que é o mais antigo, é 98, não é? Uhum. De 98. Que é o mais antigo. Aí depois saiu o de degeneração mixomatosa, depois saiu o de felinos e o último foi de hipertensão pulmonar, né? De alguma forma também, guardadas as ressalvas feitas aos consensos, né? Que são documentos que servem para orientar, não deveriam servir como receita de bolo, né? Eles são uma orientação, um rumo, um leme, um norte. Enfim. Guideline, né? Linha, guia. É um guia só, né? Mas, enfim. Se havendo agora esse guia, então haverá também maior padronização das condutas. Porque também isso é fundamental para que você faça um estudo multicêntrico, né? Senão você não consegue juntar Lé com CRE, né? Exatamente. Como não faz. Os critérios têm que ser... Com certeza. Né? De tratar, senão você vai adicionando tanta variável que você não consegue... Depois ter uma conclusão não concluir nada, com né? Certeza. Então, talvez a gente esteja no caminho. Tenho Amém. certeza que a gente está no caminho, né? É que a gente está vivendo esse caminho. Então, acho... Talvez a ansiedade, né? Já estar lá na frente, vivenciando a realidade da medicina, a gente ainda não chegou. Mas acho que a gente está caminhando. Sim, é verdade. Quiser. E tem a cirurgia também, que tem aí despontado, né? Dentro da cardiologia, também como uma possibilidade cada vez mais factível, né? Eu diria. A cirurgia minimamente invasiva, mas que também a gente sabe, né? Que tanto o uso das próteses valvares ou daqueles clips, né? Dos clamps para degeneração mixomatosa, que seria uma promessa e tanto, a gente sabe também que vai esbarrar no custo. Por enquanto ainda esbarra muito no custo, né? Sim. Então não dá para ter um N grande enquanto o preço for proibitivo. Sim. E aí a gente tem só aqueles poucos, né, candidatos ali que os tutores aceitam fazer. Os outros, eles se batem. E aí acaba virando aquela ciência, que era o que eu tinha começado a falar, que é a ciência da medicina veterinária, que ela é baseada em relato de caso. Então, relato de caso é o que mais tem, mas grandes trabalhos não tem, né? A gente ainda está na fase do relato de caso, mas eu acho que já está na hora de começar... parar de relatar né? E juntar forças. Isso, e juntar forças, exato. Eu entendo dessa forma. Com certeza, né? Concordo plenamente. A gente chega lá. Vamos chegar lá. Bom, a gente sabe, né, das principais aqui doenças, a gente falou muito do cão até agora, né, da degeneração mixomatosa valvar mitral. A gente tem a cardiomiopatia dilatada no cão, que é descrita como uma das principais doenças, mas isso é tão ligado à raça, é tão ligado à questão racial, que também é uma coisa que, além de ser geograficamente muito variável, eu acho que ela é temporalmente muito variável também, porque se a raça extingue, a doença, o boom de labradores. Ela se torna cada vez mais rara, né? E ainda que exista o pessoal... criadores sérios, né, de Doberman principalmente, que é a raça mais predisposta, que se comprometam a fazer a seleção genética na tentativa de extinguir ou minimizar a ocorrência da cardiomiopatia dilatada. Eu não sei exatamente, né, dos métodos que a gente tem de diagnóstico hoje, o quanto eles conseguem, de fato, fazer uma boa seleção. Afinal das contas, um macho... ele entra em
fase reprodutiva, o quê? A partir dos 2 anos, pelo menos, eu quero acreditar, eu não sei, eu não sou criadora, mas acho que a partir dos 2 anos ele já está pronto, né? Com certeza. Para procriar. Uhum. E a gente sabe que a cardiomiopatia dilatada, ela É pode surgir, ela vai se manifestar ali pelos 4 anos. Em 2 anos, um macho já cobriu sei lá quantas fêmeas e sei lá quantas ninhadas já nasceram, né? Então, isso é muito difícil. Eu vejo isso. A gente ainda está ligado, muitas das doenças que a gente estuda, ou as principais doenças que a gente estuda, acho que ainda estão muito ligadas à questão racial, né? Vocês pegam, de vez em quando, no especialité, algum paciente com cardiomiopatia dilatada? Porque vocês estão numa região que de cães tem maiores cães maiores. E criadores por perto. Isso. E mesmo assim é raro, Flá. É raro, mas perde lá atrás, Da doença lobar mitral não dá nem para comparar pra gente. Não. Nem com tumores cardíacos. Não. Tumores cardíacos Tem a gente mais. pega mais do que cardiomiopatia. Eu tenho alunos, né, pelo Brasil todo, e eu vejo que os alunos que trazem casos de cardiomiopatia dilatada para mim, geralmente são de fora de São Paulo. Né? Então, exatamente por essa questão. E muitas vezes, cães sem raça definida. Então, você não sabe ali, né, de onde veio aquela genética e ainda assim tem cardiomiopatia dilatada. Sim. Uma coisa a gente tem que agradecer, né? Que é pouco comum, porque são normalmente os bichos grandes, né? São os animais maiores. O prognóstico custoso. é péssimo. Acho que das doenças que a gente diagnostica, né? Acho que é a que tem pior prognóstico. Além dos tumores, será? Às vezes Tem um tumor quimiodectoma silencioso, fica lá um tempão, anos, né? Exato. Realmente, depois que a gente diagnostica, o quê? É 6 meses o prognóstico, né? Com Então é sorte. muito pouco. E os felinos? Você tem sentido, Flávia, que a casuística de atendimento, não de doença, de felinos aumentou? Muito. Muito, né? Muito. Eu já cheguei a ter dia de ir para o IVE atender, e assim, da minha agenda, que são 9 horários, eu fazer 4 ou 5 gatos. Pois é. Numa manhã. E aí você fala, gente, mas abriu a Abriu porta o portal do dos gatil, gatos. não é possível. Então, sim, aumentou. Porque, na verdade, o manejo do gato, por uma cidade como a gente, que está verticalizando, é muito mais fácil. Sim. É muito mais fácil você ter um gato do que você ter um cachorro. Mas eu acho que a cultura também, eu acho, é legal isso, porque a gente, na verdade, continua crescendo enquanto medicina veterinária. Bom, não tem nem o que dizer, o mercado pet é um dos que mais cresce, né? Quando a gente vai nos estudos do PIB, ele não para de crescer. Não. Mas, enfim, a cultura de levar o gato ao médico veterinário. Porque o cachorro tinha aquela coisa lá atrás, de ser cachorro de quintal, tá? O pessoal não levava, e hoje isso mudou. Mas o gato é um animal tem a história da vida livre, né? Sim. E agora também, eles estão sendo Dentro de casa. gatos de dentro de casa, gatos filhos. E eu acho que teve uma mudança também na interpretação comportamental do gato, que hoje a gente Sim. tem mais acesso para saber. Então, assim, hoje o tutor de gato sabe que mudanças sutis no comportamento já podem indicar uma doença. Verdade. E eles levam antes. Antes o gato precisava estar morrendo, caquético, sem comer há uma semana para levarem o gato no veterinário. Perceber que o gato estava sofrendo. Hoje em dia, não. Eu já tive tutor que entrou na sala e falou, não, ele deixou de dormir na cama comigo. Eu tenho certeza que está acontecendo alguma coisa com ele. E aí vai lá e o gato tá renal, o gato tem alguma coisa de fato. É endocrinopata. Ou então o que aconteceu? Ele tá esquisito. Aí você olha assim e fala, né, será mesmo? E não. E aí acha. E também trazendo o gato mais para dentro de casa, ele se tornou um paciente mais manejável, né? Porque venhamos. Sim. Porque gato jaguatirica já não é mais tão comum. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu falo, viu? E é muito comum que no começo o pessoal olhe pra mim assim, meio com uma cara estranha, do tipo, eu só tive experiência ruim com gato. Se você vai com o gato que não é jaguatirica, porque esse a gente não vai pegar de jeito nenhum. Mas o gato mais bonzinho, né? Aquele gato de casa que já tem um bom approach ali com o tutor. Se você vai devagar, mas você não pode ter pressa. Sim. Gato você não pode ter pressa. Eu falo que 5 gatos na minha agenda vai atrasar. Não tem como. Se você vai manejando e vai com calma, vai deixando ele relaxado,
Ele tolera, ele faz. Você consegue fazer visão. Eu consigo. Você tá de Eu parabéns. acho que é... A Mas meditação tá em dia. Minha medicação está em dia. Mas eu acho que é o fato de você não ter pressa. De você ir que às vezes é muito difícil devagar. a gente não, né, algumas coisas. E depende do exame também, né, Flá? Não, tô falando de eco, basicamente. O eletro piorou, né? Porque a hora que você belisca ele, joga aquele alquinho ali. Então, o eletro, frequentemente eu faço com o paciente em decúbito external. Gato, se o gato for Olha daquele a Flávia não tolerável, revelando os seus Crimes. eu faço em decúbito external, porque os valores, eles são padronizados para o decúbito external também. Então, você pode fazer com tranquilidade. Os valores que a gente usa para felinos de eletro são para decúbito external? Não sabia? Não, eles são com decúbito direito, mas você pode utilizar os mesmos parâmetros para o decúbito external. Ok, entendi. Né? Mas foi feito embasado no decúbito direito. O gato que tolera o decúbito, eu faço lateral. O gato que eu sinto que ele está muito tenso, muito nervoso, se eu tentar deitar eu vou perder o gato, que ele não vai deixar, eu faço no external. Só que aí a gente não consegue pôr pré-cordial. Então aí também tem essa questão. Você põe as dos membros, olha lá na sua tela, e aí você precisa saber o que você está vendo. Porque se não tiver distúrbio de condução intraventricular, que você precise das derivações pré-cordiais, aí eu faço sem. Mas pelo menos eu fiz o eletro do gato, né? Sim, que é melhor interessante. ter 6 do que não ter 12. Sim. Melhor 6 na mão do que 12 voando, né? Vamos fazer uma camiseta. Assinado Flávia Maso. Tá certo, tá certo. Ah, 2 pré-cordiaisinhas até dá, né? A maioria, assim. Talvez você consiga colocar uma V1, direita, V2, V1 e V2, talvez, ou V1 e V3, V4, que é um pouquinho Uhum. mais alta, talvez você consiga, É. né? Talvez dê para fazer com Sim. o external. E possa valer a pena pra você ter uma referência da direita e uma referência da Isso, esquerda. exatamente. Tá. Tá, então dá para fazer. Muito bem, muito bem. De qualquer maneira, acho que tudo isso a gente também se expondo a esse maior número de pacientes, a gente também vai aprendendo, né? Uhum. Esses truques, como que faz, tudo a gente aprende na vida, não é? Com certeza. Exatamente. É exatamente isso. E gato é muito manejo. É muito você lidar com ele. Uhum. Sim. Né? O quanto você tem mesmo esse approach que ele não cria essa resistência. Agora, nos gatos, as arritmias, as cardiopatias estruturais ainda são bem mais frequentes do que as arritmias, né? São. Acho que elas andam muito juntas. Isso que eu ia falar. Mas, assim, se for isolado, a estrutural é mais frequente, né? Eu vejo mais, Se pelo for menos. isolado, acho que sim. Mas quando tem estrutural, o gato Normalmente geralmente tem. tem alteração de arritmia. ritmo. Uhum. Tem alteração de ritmo, exatamente. Não sei nem se acho que muita alteração de condução, né, Flá? Ou Tem você acha que condução, de ritmo também, mas... Não, tem condução, mas a gente também vê extrasístoles, arritmias, assim, e cada vez mais eu tenho pego mais fibrilação atrial em gato. Por Que conta de coisa. remodelamento de ato esquerdo. Uhum. Cada vez mais. Então, assim, antes eu não pegava fibrilação atrial em gato, né? Porque, assim, durante, sei lá, meus 15 primeiros anos de trabalho, se eu peguei, eu não rodei, porque eu não achei que era. Tipo assim. E também é um gato aqui, outro lá, né? Porque era um gato aqui, outro lá. É. A gente atendia quantos gatos no mês? 3, 4 gatos no mês? Então você não via gato, né? Exatamente porque ele estava lá na vida livre e ele morria antes. Não chegava pra gente. Agora que a gente está tendo rotina de gato, a gente pega mais arritmia e a gente pega mais fibrilação atrial. Aqueles gatos com E eles estão remodelamento sendo de ato tratados. esquerdo, Então eles estão sendo tratados e eles ficam crônicos, né? Porque está sendo tratado. E aí você vai levando aquilo. E aí sim. você E aí tem você gatilho. predispõe, exato, você tem o gatilho, porque você teve o remodelamento, você teve a fibrose, que é essencial para a instituição, por exemplo, de uma fibrilação atrial. Uhum. Ou no caso de uma cardiomiopatia, né, o remodelamento também da parede ali Sim. também predispõe. E também o distúrbio de condução intraventricular. Então você pega um gato com um bloqueio fascicular anterior esquerdo, esse gato precisa ir para o eco. Porque o bloqueio do fascículo pode vir, né, Uhum. exatamente desse espessamento septal ali. Sim. Então, você precisa fazer o ecocardio desse paciente. Então, acho que a gente vê as duas coisas, mas eu acho que hoje a gente vê muito mais arritmia em gato do que a gente via há uns anos atrás. Com certeza.
Porque ele tá ficando mais velho, mais cuidado, fazendo mais exame. Indo mais. Morando mais perto, morando mais perto. junto, né? Isso. Com a gente, é isso aí. Eu acho que dentro da cardiologia, assim, o que a gente pode deixar de mensagem nesse Setembro Vermelho? Em termos de conscientização, né? Para os nossos colegas que estão nos assistindo, para os tutores, né? Que eventualmente estejam nos assistindo. Em termos de conscientização a respeito das doenças cardíacas. Acho que é importante, né, a gente levantar essa questão no sentido de fomentar, né, a prática da pesquisa, né, ou dos check-ups, ou da investigação, né? Acho que a palavra é prevenção, né? A palavra é prevenção. Exatamente. Evitar que diagnostique quando a coisa já está estratosférica, né? Que aí o caos é muito maior. E é bem na hora que a gente está falando de gato isso, né? Porque o gato ele a não ser tutores muito atentos, como você disse, né? Mas caso contrário, se você não... Ele vai ter sintoma lá na frente, a hora que a coisa já não tiver legal. E que às vezes você tem muito menos recurso. Com certeza. Né? O gato já está muito pior. E cão também, né? Às vezes a gente sabe, a gente que está na rotina. Você pega um paciente de 9 anos, 12 anos, cão. Você ausculta, o cachorro tem um super sopro. Por que ele veio? Ele veio para avaliação pré-anestésica. Toma alguma coisa? Já fez algum exame? Não, nunca. Então, assim, o cachorro não tem sopro hoje. Sim. Com certeza. Não tem sopro hoje. Tem uma insuficiência. Aí você faz o eco, tem insuficiência, tem remodelamento. O sopro não é de hoje. Mas esse sopro, ou ele não foi auscultado porque não se auscultou o paciente, ou não se observou que aquele paciente precisava de um diagnóstico daquilo. Ou ele não frequentou o suficiente anualmente o veterinário para que o clínico tivesse a oportunidade, né, de diagnosticar. Exato. Com certeza. Então, aí existe, né, essa cultura, não cultura de fazer o check-up. Isso, né? essa não cultura. Né, uma cultura negativa ali em relação ao check-up. Você tem um paciente de 6, 8 anos e falar, bom, deixa eu fazer as primeiras avaliações cardiológicas dele. Ali né? na idade média, né? Mais ou menos. Comecinho da terceira idade, né? Isso. Que é quando você pega, né? Muitas vezes, por exemplo, doença valvar mitral, você vai pegar ali 5, 6 anos. Sim. É igual a gente, né, Flá? Agora começa a ter que ir no médico. Agora? Você tá bem que você começou agora, né? Eu tô mentindo, mano, não me faz assim. Não tem jeito. A maquininha envelhece. A maquininha envelhece. E assim como a gente vai todo ano no médico fazer os nossos check-ups, eles também precisam. Acho que a gente tem essa cultura conosco, mas não tem com eles, até na medicina, essa cultura ela é muito mais da mulher do que do homem. Com certeza. Dentro da medicina. Quando vai para os animais. Então precisa, acho que essa conscientização é importante, né? E fico pensando aqui, assim, para onde será que a gente vai? O que você espera, Bruno, assim, em termos de inovação, de novidade dentro da cardiologia veterinária? Que pergunta capciosa, né? Putz, eu acho que assim, a gente deve ter ferramentas de diagnóstico mais precoces de algumas coisas, ou pelo menos que vão dizer pra gente quem é aquele paciente que vai evoluir melhor, quem é o que vai evoluir pior. Eu acho que isso já traria um norte muito uma luz muito grande no fim do túnel. Sim, que depende dos grandes estudos. Sim. Eu acho que novidades na terapia também, principalmente aí da doença valvar mitral, que é o que a gente tem primobendan, diurético, inibidor de ECA e ponto. Né? Então eu acho que opções terapêuticas e talvez aí o avanço do intervencionismo, dos procedimentos, possam trazer novidades aí pra gente. Então, eu acho que principalmente isso que eu espero que aconteça. Sim, em até breve. Porque também quando deixa de ser tão novidade, esses recursos eles vão barateando. Sim. A partir do momento que eles forem barateando, isso vai se tornando mais acessível, né, pra gente. E quanto mais pessoas fizerem, mais barato vai ficando, né? Competição. Como foi com o marca-passo. Exato. Sim.
Né? Uhum. Marca-passo há 20 anos atrás Uhum. era uma coisa que falava, Surreal. imagina, ninguém vai pagar para colocar o marca-passo. Hoje Uhum. paga, hoje coloca. Sim. Né? Então a gente E viu nem essa tem realidade mais um custo modificando. tão, assim, não é Não. barato, mas não Não. é. Não é como era. Não é como era, exatamente. Uhum. E também tinha pouco lugar que fazia. Então, assim, a gente tinha um lugar em São Paulo que fazia, daqui a pouco tem 2, tem Uhum. 3. Agora já tem grupos aqui, ali, nas faculdades. Então, isso foi popularizando de alguma forma, pelo menos, né, disseminando a cultura do marca-passo. E eu acho que isso vai acontecer Uhum. com outras técnicas cirúrgicas também. O próprio desde Holter, né, que- Fran? O próprio Holter. O próprio Uhum. Holter. Hoje se faz muito mais Holter do que se fazia há 10 anos atrás. Uhum. Né? E também porque hoje é muito mais factível fazer, né? Exatamente. Por causa até do tamanho do equipamento, Uhum. né? Exatamente, porque agora eu tenho os equipamentos pequenos, memória também já mudou. Antes era cassete, era fita que gravava. Tinha que usar caneta verde. Caneta para voltar, né? Então, assim, olha Se o não quanto devolvesse evoluiu. rebobinado, tinha multa. Tipo assim. Então, se a gente pensar que isso foi há 20 e poucos anos atrás, olha o que mudou. Né? Olha o que a internet, a tecnologia, a telemedicina, olha o que evoluiu isso. É absurdo. verdade. Com absurdo. certeza. Apesar de a gente ainda, né, quando se compara com a medicina, perceber que a gente ainda tem um caminho longo para chegar onde eles estão. Pensando que quando a gente chegar é onde eles estão, eles Vai já eles vão já estar vão lá estar na mais frente, ainda. né? É. Uhum. Tem Verdade. muito disso. Com Muito certeza. bem, muito bem. E você acha que dentro da eletrocardiografia você vê alguma coisa que pode mudar em termos de método mesmo? O eletrocardiograma em si eu não consigo, mas o estudo eletrofisiológico sim. Eu acho que o estudo eletrofisiológico ainda vai trazer muita informação para a gente, porque ele, na verdade, na veterinária ele começou com poucas pessoas fazendo, pouca experiência. Quanto mais centros a gente tiver fazendo, com experiências diferentes, eu acho que mais informação a gente vai ter. E a possibilidade da ablação, né? Sim. Dessa correção, não mais só com terapia farmacológica, que a gente acaba tendo uma dificuldade na terapia mesmo desses pacientes com arritmias mais complexas, porque muitas vezes eles não respondem, tem efeito pró-arrítmico de alguns fármacos, ou a gente começa a ter que fazer associação para ter o mesmo controle que antes a gente usando um fármaco só a gente conseguia, e as associações nem sempre são muito simples, porque a gente mexe muito com o canal iônico, algumas dão, né, toxicidade quando associados, então a gente tem ali uma dificuldade. Poucos fármacos disponíveis no mercado brasileiro, né? Então, assim, muitos fármacos saíram. Estamos em classe 1, a gente tinha mexetil, que já não tem mais. Agora tem a propafenona. Mas a gente também tem pouca experiência. Então, né? Aí a experiência, isso falta, eu acho que ainda, nessas terapêuticas, né? Mas em termos de método, eu imagino que o estudo eletrofisiológico ainda a gente tem um campo muito grande para descobrir. Eu acho que talvez com o tempo aí, é exatamente isso que você falou um pouquinho antes aí, esses achadinhos que a gente tem hoje no eletro, né, que é um distúrbiozinho de condução aqui, uma extrasístole ali, uma extrasístole que vem de teto de átrio, que vem de assoalho, o que isso realmente... Qual é o impacto? Exato, na parte que clínica, na parte de expectativa de vida, de prognóstico, o que isso vai trazer, né? Então eu acho que isso o eletro ainda pode responder muito mais. Algumas coisas a gente já até tem visto, e aí de novo, né, vem um pouco da medicina assim, a gente tem visto, que são exatamente esses marcadores de arritmogênese. Então assim, eu já tive colegas que a gente viu, por exemplo, extrasístoles de ósteo de veias pulmonares, que é o que deflagra a fibrilação atrial. Então é o seguinte, se você tem extrasístoles com origem em átrio esquerdo... De teto atrial esquerdo? Mas tanto faz teto ou assoalho. Na verdade, de átrio esquerdo, ali de ósteo de veias pulmonares. Mas aí quando você regionaliza, você consegue saber que vem dali. Você pode entrar com terapia para esse paciente. Por quê? Porque ele, por exemplo, é um doente valvar mitral... Ele já tem remodelamento atrial e ele está fazendo ectopia de veias pulmonares. Você entra para evitar que ele vá para a fibrilação atrial. Olha, tá vendo? Então, quem sabe o próximo consenso de degeneração mixomatosa valvar mitral possa trazer alguma informação adicional diferente ou adicional, de né? arritmias, né? Então, eu acho que a gente evolui também no eletrocardiograma nesse sentido,
né? Porque qual que é o objetivo? Eu sempre me pergunto, o objetivo é a gente ficar lá contando aquele monte de quadradinho e descobrindo se o eixo da P é menos 15 ou menos 30? Não. É o que aquilo vai ser de relevante para aquele paciente. O que aquilo vai modificar na história clínica daquele paciente, na qualidade e na sobrevida. Se eu evito que aquele paciente evolua para uma fibrilação atrial, talvez eu ganhe tempo. Sobrevida. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Então é nisso que a gente tem que pensar, no produto final. Né? Não é o caminho que a gente vai chegar lá, é o quanto você vai melhorar daquele paciente. É esse que é o objetivo. Muito bem. Bom, maravilha. Nem preciso falar que honra que foi e que gostoso a gente aqui nesse encontro, nesse Setembro Vermelho, falar sobre esse assunto tão apaixonante que é a cardiologia veterinária, com a Flávia tão querida, uma amiga tão querida, o Bruto também, meu sócio querido, é sócio, mas é querido, creiam-me. Eu sou sagitariana, quando eu falo a verdade, eu não sou uma pessoa que gosta de mentir. E muito bom, muito profícuo esse papo, né? Poderíamos ficar, né? Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre a cardiologia veterinária, então a gente faz aqui esse episódio, encerra esse episódio, convidando você, médico veterinário, a fomentar as políticas de check-up, fomentar ou buscar fazer um trabalho ativo junto aos seus pacientes, aos seus clientes, chamando para um check-up cardiológico, né? A gente viu quanta coisa que dá para a gente ajudar, informar. A medicina preventiva, ela é uma responsabilidade do profissional da área médica, eu pelo menos entendo dessa forma, né? E também, se você é tutor, se você não é médico veterinário, a gente também te convida a se lembrar dos check-ups cardiológicos nesse mês de Setembro Vermelho. Eu quero agradecer enormemente mais uma vez, Flávia, foi um prazer conversar com você. Com você foi um prazer também conversar. Muito obrigado. Se você não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o seu sininho, porque assim que a gente postar algum podcast novo, você vai ser notificado. Obrigada, pessoal. Beijos. Tchau. E até a próxima. Até mais. Valeu. Beijo.